agradecemos, né, mais um dia de estudo, que assim a gente possa assimilar o máximo possível, né, e que a gente possa, a partir daí, ter outro ângulo, né, da vida, da nossa vida, e que possamos, no nosso dia, de empregar o que está sendo feito hoje, tá? Que assim seja. Que assim seja. Então, nós falamos na semana passada na etiologia da doença segundo o Jesus, né? Então, ele joga aqui aquela passagem que fala que não é o que entra pela boca do homem que faz mal, né? Que é o que sai pela boca do homem. Mas ele fala a respeito da questão também da higiene das mãos, que os judeus tinham o hábito de higienizar as mãos. Então, aí tem duas coisas importantes que tem que levar em consideração. Não é o fato é o exagero, né? Por exemplo, o hábito de estar sempre preocupado com a questão externa e não preocupado com a questão interna. Porque tem que ter, sim, os hábitos de higiene, mas não exagerar, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a doença é endógena, né? Então, você vai adoecer de acordo com a sua vibração. Então, é o que Jesus coloca. Ele coloca assim, ó, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, as adultérios, as prostituições, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Então, é essa vibração que você está nela é que faz com que você crie esse campo de sintonia para que a doença aconteça, né? Então, ele leva nessa passagem aqui. Aí ele fala assim, e a enfermidade contagiosa, né? O negócio não é contagioso, não tem um micro-organismo que prolifera a doença, por exemplo. Nós tivemos pandemia do coronavírus, a gente tem influenza, né? Essas doenças que transmitem pela respiração, pelo ar. Como que se explica isso aqui pelo livro? Né? Ele fala assim, um monte de anotação, né? Ele fala assim, que os micro-organismos, eles estão aí, a gente coabita com eles, né? Então, a gente já sabe que nós temos tanto microbactérias como vírus, fungos, vivendo junto conosco, no nosso corpo, coabita conosco. Tem algumas bactérias do intestino que nos ajudam no processo de digestão, tem bactérias que ficam na nossa pele, por exemplo. Na adolescência, a gente sabe que as crianças, os adolescentes, estouram muito espinhas no rosto, né, que é dermatite. Por quê? Por causa da questão hormonal e tal. Então, mas está aqui, o streptococcus está na nossa pele. O herpes também, o herpes simples, ele está na língua, na boca. Dependendo da sua imunidade, ele aflora, né? O bebezinho, o sapinho, que é um fungo, está aqui na nossa boca. Então, dependendo, ele aflora. Então, isso aqui, todo mundo sabe isso, né? Então, ele fala assim, o que acontece, ele volta batendo a mesma coisa, porque a doença infecciosa é, de novo, um campo vibracional. É você que está numa situação que você propicia a proliferação daquele organismo causador de uma doença em você. Então, por que muitas vezes, eu sou da área de saúde, eu teve uma época na pediatria que teve um surto de doença respiratória, que é a influenza, né, o H1N1, e os profissionais de saúde que cuidavam das crianças não tinham doença. Por quê? Será que era só por a questão dos equipamentos de bioproteção? E as pessoas que cuidaram de pessoas com Covid e que não teve a Covid? E a história da peste negra, da lepra, as pessoas cuidaram e não tiveram a doença, não manifestavam a doença, né? A própria herpes, né, Célia? A herpes é uma doença que, por muito tempo, todo mundo achava assim, que só de encostar em quem tem herpes, você tem também.
né? Mas a herpes pega, né? Ela pega mesmo, se você tiver. Não, mas acontece, por exemplo, que se você tem tiver no a tal padrão. da herpes. A herpes é outro organismo que tem no organismo de todo mundo. Está presente, ela só eclode dependendo do grau de vibração que você tem, que você vai fazer. Por exemplo, catapora, doenças infantis, né? Catapora, sarampo, pega, né? São doenças contagiosas, nós estamos falando de doenças contagiosas, transmite de uma pessoa para outra. Por que algumas pessoas não adoecem e outras adoecem, né? Eu falando aqui, por exemplo, a minha mãe teve a tal da herpes zoster. Eu nunca tive. Entendeu? Você sabe que a herpes já tive namorado, marido que teve. Você teve catapora? Foi? Você teve catapora quando era criança? Tive. Então você teve imunidade. Quem teve catapora é o mesmo bichinho. Então, mas olha aqui. Por exemplo, ele fala assim, que a doença infecto-contagiosa, ela vamos falar nas nossas palavras, né? Você cria um campo vibracional que você fica, ele fala assim, ele cria condições... A imunidade baixa, você fica vulnerável a ela, né? Também, mas ele fala assim, que dependendo do seu campo, você cria um campo vibratório de baixa frequência e vai criar condições para a instalação desse agente, que já existe no corpo, então ele vai só proliferar. Exatamente. Esse aqui, eu vivo explicando lá na salinha, ele fala assim, tá tudo aí no corpo, vocês têm tudo no corpo. A questão é que, enquanto está numa frequência que está equilibrada, tá tudo certo, ninguém atrapalha ninguém. Mas, à medida que começa a vibrar de forma descontrolada, ou pelo emocional, pela falta de gerenciamento emocional, por uma conduta e tudo mais, que aí começa a desequilibrar. Igual você falou, prolifera mais, e aí passou do ponto de equilíbrio. Aí ele começa a dar problema, porque proliferou mais, porque você deu alimento em excesso para ele se desenvolver. Né? E aí esse alimento em excesso é justamente essas emoções descontroladas, esse pensamento descontrolado de negativo, né? Infeliz, né? Ele coloca assim aqui no livro, ele está falando palavras deles, aí depois eu coloco as minhas e a gente vai engrossando. Então, no livro ele coloca assim, que o nosso campo vibracional cria condições para a instalação dos agentes existentes e fica num campo biomagnético favorável, convidativo e mantenedor. Né? Então, a gente que cria a condição, né? Não se está doente porque se tem bactéria. Se tem bactéria, por que está doente? Olha que diferente. Eu vivo falando lá, né? Não existe doença, existe doença. Como é que muda totalmente a nossa percepção, quando você coloca uma frase dessa, como é que muda totalmente a nossa visão da doença, né? Da enfermidade, né? Quer dizer, sou eu que abro as portas com meus pensamentos negativos, viciados, descontrolados, né? Indisciplinados mesmo. Essa minha falta de vigilância. Essa frase eu ouvi ele falar. E aí, aquela história também, né? A responsabilidade é minha. Não tem como você jogar isso para ninguém. Não tem como você jogar na conta de ninguém. A responsabilidade é minha. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. Bom, acabou. É fácil, né? Mas não é bem simples assim, não, né? Aí, tem um negocinho que a gente coloca aqui, que eu achei muito interessante, que ele cita muito o André Luiz, né? Ele coloca assim, isso eu acho aqui. Aqui, ó. André Luiz fala assim, a alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se lhe refletirem na veste carnal, como nas zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeras, capazes de conduzi-la aos mais graves padecimentos de acordo com o débito que haja contraído. Olha lá, né? Voltando lá nas doenças congênitas, né? Isso aqui é doença... Tem predisposições que eu já nasço com ela, porque eu já criei ela antes de formar meu corpo. Está no meu perispírito, ou seja, eu vou fazer esse molde já com problema
de nascença. Com essa predisposição para acontecê-lo, né? As doenças infecciosas surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos no próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Isso é o André Luiz. Eu não sei que livro que é, porque eu não estou com o livro, e aí ele, parêntese que sei, deve me dizer qual biografia que é, né? Mas olha que interessante que ele fala. A gente falou disso na semana passada, né? Que quando você vai reencarnar, ele vai falar aqui de lesões das doenças genéticas, e tem um pouco a ver com esse texto de cima aqui, que ele começa a falar desse texto e depois ele fala sobre doenças genéticas. Por quê? Porque você já vai criando, você leva o seu perispírito, e o espírito está lesionado, ele lesiona o perispírito. E com isso você vai criar condições para que uma certa doença ela apareça na sua vida, por exemplo, uma cardiopatia, não congênita, você não nasceu com ela, mas ela vai desenvolver no decorrer, por exemplo, sua família que tem problema cardíaco, né? Tem essa predisposição já na sua família, né? Então, olha que interessante, né? Célia, a referência desse número 6 é Missionários da Luz. Pois é, tá vendo? Quando ele fala lá, quando formando o corpo físico do Sigismundo, né? Ele vai... O áudio ficou ruim, Célia. Alguma coisa aconteceu aí. Aqui chegou gente, cachorro tudo lá. Então, volta um pouquinho do que você estava falando antes de eu falar da referência, quando eu falei da referência, aí você volta no que você estava falando, porque o áudio não sai. O que acontece? Quando ele vai formar o corpo do Sigismundo, ele faz, né? Mostra que vai acontecer essa manipulação genética no corpo. Aqui ele tem um problema cardiológico. Tem coisas que acontecem, inclusive, não sei se eu contei a história para vocês da Angelina Jolie, né? Que ela tem... A Angelina Jolie fez o genoma dela, né? E descobriu que ela ia ter um câncer grave de mama e ela extirpou as glândulas mamárias, né? Então, isso hoje é possível de se fazer, mas isso aí é só uma... Ele fala aqui que é um paliativo, né? Você está só postergando. É um paliativo, né? Mas também a questão... ela fez porque ela tem condições de fazer um mapeamento. Mas eu vou mostrar para você que para frente que ela está só postergando. Porque o que está colocando, que a doença não é física. Lógico, se ela não mudar... Ele só tirou o físico. A maneira de pensar e a maneira de agir, a conduta dela, pode migrar para outra coisa, né? Provavelmente vai migrar para outra coisa. Andréia falou alguma coisa. O que foi, Andréia? Ai, gente, desculpa, entrou um macaco aqui dentro de casa, eu estava tocando ele. Desculpa, eu esqueci de tirar do mundo. Eu achei que você queria falar alguma coisa. Aí depois ele vem com a questão... Então, eu achei muito interessante esse parágrafo aqui do André Luiz, quando ele tira lá, né? Que você... Daqui para baixo também vai ressaltar isso, né? Quando ele fala sobre a doença genética transmitida. Ele fala assim, que o genoma, que a gente estava falando, ele é só um modelo proteico. Ele vai falar com você, ele vai fazer ele vai trazer uma formação para os moldes para montar as coisas, mas ele não tem aquela ligação, aquela conexão nesse molde. Precisa do espírito para fazer essa conexão, né? Que ele coloca que ó, ele coloca assim: a ciência médica nos dias atuais arvoreia-se em considerar a maioria das enfermidades como de cunho puramente hereditário, vinculadas
aleatórias adulterações da cadeia genética que comandariam soberanas todos os fenômenos da vida. Não é. Porque o genoma, ele está lá, né? Você tem a cadeia proteica lá, adenina, adenina, guanina. Aí você vai formar uma coisa. Mas isso aí, essa cadeia proteica, ela não tem o efeito final. Por exemplo, você pega uma pessoa na montadora de carro, né? O cara que só vai fazer com a roda, o outro cara só vai mexer com a lataria, o cara só vai mexer com as poltronas. Ele não vai ver o carro lá no final. Ele não vê o produto final. Então, a gente fala muito tinha um livro chamado Taô da Física, do Capra, que ele fala a respeito da mecanização da medicina, né? Porque com a física newtoniana, ela separou tudo em partes, né? Até a indústria veio parte, né? Aquele cara que é microespecialista. Aí a medicina foi para esse caminho. Então, por exemplo, o cara não é urologista, ele é nefrologista. Olha que coisa, né? Ele é especialista numa parte do rim. Não é nem no sistema urinário, é numa parte do rim. Então, ele é muito especializado. Então, ele é muito bom naquilo, mas ele aquilo ali depende de um todo. Então, o que ele está falando, o genoma, ele forma alguma coisa, mas no final das contas, a ligação de todo um complexo depende do espírito, né? Ou sério, o Ezequiel fala muito da questão que é uma previsão, assim, uma projeção, na verdade, eu falo. Temos uma projeção. Então, vamos supor, no caso da encarnação do Sigismundo, né? Ele tem uma projeção de ter um problema cardiopático, né? Uma cardiopatia qualquer lá. Mas vai depender da conduta dele, da forma de pensar ou não, que essa enfermidade vai se manifestar no máximo dela ou no mínimo. Isso você pode, então, não tem esse determinismo do genoma, vai acontecer e vai ser desse tal. Não tem como falar isso, porque a própria energia, a vibração da pessoa modifica, pode, inclusive, diminuir, quase ser imperceptível. Né? Hoje em dia a gente sabe, até pela medicina alopata, que tem cadeias do genoma que pode ser atenuada, como pode ser... ela pode vir a funcionar, como ela pode não vir a funcionar, né? Então, isso aí, isso é provado, né, pela medicina, mas a gente sabe que pela espiritualidade, que a gente tem uma predisposição, não quer dizer que vai ter, né? Ele coloca aqui assim embaixo no livro, assim, ele fala assim, ó, o genoma não é o fator determinante da edificação dos corpos biológicos, nem o senhor de nossos destinos. Mero detentor de molde proteico, carrega informações de moldes moleculares de uma vida para outra, servindo-se como base para a reconstrução de peças do vestuário orgânico. No entanto, como como uma olaria, ele não sabe o que fazer com cada peça que produz e nem aplicá-la no seu devido local de atuação. Essa tarefa é do espírito. Por isso que muitas vezes, por exemplo, o caso da Angiolina, ela tirou lá o fator que vai as glândulas mamárias. Assim, aquele câncer. Mas ela pode desenvolver o câncer em outro órgão, né? Então, se aquilo ali for kármico para ela, né? Então, ele coloca assim, aperfeiçoar o veículo físico é tarefa do espírito, depende do processo evolutivo no que ele se encontra. Então, quando a gente estudou lá os missionários da luz, a gente percebe que nem todo mundo consegue manipular o espírito quando ele vai reencarnar. Tem a ajuda da espiritualidade e tem aquelas reencarnações que elas acontecem de acordo com a própria biologia, né? Então, depende da evolução, né? De grau que está aquele espírito que está reencarnando. Depois ele entra assim, a doenças de etiologia mistas. O que eles chamam de doenças de etiologia mista? As doenças endógenas e exógenas, que acontecem ao mesmo tempo na pessoa. Ela tem as duas doenças. Ele fala que, normalmente, essas doenças, elas acontecem
por causa do etilismo, do tabagismo, do uso de droga. Por quê? Porque essas doenças, as pessoas usam drogas inadequadas, tá? Essas drogas, ele fala que é inadequada na economia orgânica. Quer dizer, você tem lá você tem lá 70 anos de vida, você vai ter uma programação para viver 70 anos, né? No fluido vital lá. Aí você injeta essas drogas no organismo, você vai diminuir, porque você está sobrecarregando. Ele fala isso, mas eu acho que a glutomania também, né? A pessoa que come engorda demais, né? Que é o obeso mórbido, essas doenças, as drogas lícitas, né? Que o Vicente fala muito, né? Que a gente faz muito uso de drogas lícitas, né? Que são os antidepressivos, os ansiolíticos, também são drogas e que vão encurtar esse tempo de vida, porque lesiona, né, a parte biológica. Porque a gente sabe assim, que toda medicação é uma droga. Toda medicação é uma droga. Mas nem toda droga é uma medicação. Então, você tem que saber usar. E toda medicação é uma droga, então, se ela causa um benefício num lado, ela vai causar um efeito colateral. A gente sabe disso, que todo remédio que a gente toma tem um efeito colateral, né? Então, o clássico que todo mundo sabe é a quimioterapia, né? Quando você toma uma quimioterapia, ela não é seletiva. Ela atua no corpo inteiro. Então, ela vai matar as células cancerígenas, mas ela vai matar outras células também, né? Então, ele fala isso sobre... Então, aí ele fala nesse negócio das doenças místicas, né? Ele fala assim, desejos infundados e equivocados fazem com que a gente faça essa ação de intoxicar o organismo com o álcool, com o tabaco, né? Com essas outras drogas. Aí ele fala assim, nosso compromisso de ordem moral com a lei divina faz com que nós tenhamos lesões mentais. Ele bate sempre nessa... Seria como se dissesse assim, se eu tenho um ataque de ira, eu estou lesando o meu perispírito e criando uma doença, uma enfermidade no meu corpo. Agora, se eu por vício, né, ou por negligência, ou por simplesmente, eu quero me divertir, não interessa como, eu vou usar droga, e isso indiretamente causa enfermidade. Então, é um misto, quer dizer, não é diretamente de um sentimento de ira, ou de raiva, ou de vingança, ou coisa desse tipo, mas é causada por é como se fosse feito de tabela, né? Eu quero me divertir, eu uso uma droga, e essa droga vai me trazer malefícios. Igual o álcool, né? Você, tô triste, tô deprimido, vou beber e encher a cara. Aí ainda não come plástico, né? Não toma alcoólico. Pela questão do sentimento. Ele coloca assim, que são os nossos desejos que fazem com que nós nos intoxicamos, né? Ele fala assim, que muitas dessas lesões que a gente causa, elas afetam o perispírito, né? E essas lesões, elas lesam o perispírito de tal forma que na próxima encarnação você vai ter problema no corpo físico, por causa dessas lesões, né? E ele fala assim que... ele fala assim, mas se você faz uma intoxicação de forma involuntária, não é da mesma forma. Ele coloca assim... Não tem a intenção. Não tem a intenção. Aí ele coloca assim, se é por ignorância ou imprudência, a lei kármica não vai te tratar da mesma forma, né? Voltando a essa questão aí de lesão para espírito da próxima encarnação, eu lembro que eu perguntei para o Ezequiel assim, um tempo atrás, depois eu perguntei assim, Ezequiel é aquele povo que fala assim, nossa, fulano tem 90 anos, 100, 95 anos, pulmão a vida inteira, não tem nada, não tem um enfisema, não tem uma tossezinha que seja. Ele falou assim, espera a próxima encarnação para ver. Tipo, ele está detonando o duplo etérico ainda está segurando a onda. Mas depois que tiver, como diz, a lesão foi feita no espírito. O duplo etérico não deixou chegar no corpo físico. Mas na hora que for fazer o novo molde do corpo,
já vai nascer uma criança com câncer, ou com enfisema, ou com bronquite, ou com asma, ou com tudo que tem direito em termos de problema pulmonar na próxima encarnação. Aqui nessa passagem, ele cita o caso do Julinho lá no Entre a Terra e o Céu, né? Lembra da história? O Júlio, ele tem uma difteria, né? Ele tem... Poxa, o Julinho tem difteria porque ele tomou veneno, né? Ele se suicidou, né? E aí fica como uma doença endógena expiatória, né? E aí, mesmo assim, o Julinho, ele morre afogado por acidente, mas porque ele se suicidou por afogamento. Então, olha, ele conta bem esse processo aqui do reflexo numa outra encarnação, que o Júlio teve uma doença endógena por causa do uso de veneno e também morreu afogado porque ele se matou por afogamento. Ou seja, ele tinha que expurgar dois tipos de coisa ali, não só a doença genética, né, que já nasceu com ela, porque ele lesionou a garganta. Teve uma que ele tomou formicida, né, queimou a garganta toda, e tem uma que ele se afogou. E a outra ele se matou afogando, né? Afogando. E aí, ou seja, ele tentou suicídio e não deu certo, porque os amigos ajudaram. O primeiro que ele tomou veneno, ele não morreu porque os amigos ajudaram, mas ele ficou com problema na garganta, né? Isso. Aí depois ele tentou de novo, mas ele foi feliz na segunda tentativa, né? Ele fala que é o seguinte, ou seja, você quita com a lei, ou de um jeito ou de outro, tipo assim, você não vai fugir de quitar com a lei. Então, o problema é que é causado pelo afogamento, vai ser pelo afogamento, vamos supor. Se for o caso, né, o mais acertado para ele. Não quer dizer que seja sempre afogamento, né? Então, ele conta a história do Júlio para poder ilustrar, né? Ele fala assim que o Júlio passou por isso para a liberação de consciência do Júlio, né? Porque o Júlio precisava de passar por isso, né? Ele coloca assim também. Aqui, ó. Motivos nobres nos trazem de volta nossas próprias ações adulteradas em forma de dores e devemos nos empenhar em compreender a linguagem e a função da enfermidade, aurindo dela benefícios que nos eduquem. Então, olha para você ver, nós adulteramos e nós mesmos provocamos isso para poder reequilibrar a nossa consciência, né? Aí ele vem com revisão terapêutica, né? Revisão terapêutica. Aí ele vai fazer um levantamento de tudo que nós já falamos para trás, aí é a mesma coisa. Ele fala assim, a verdadeira doença do homem é aquela que procede de sua própria consciência e vontade, provocada por errônea maneira de sentir, pensar e atuar. Tá bom, não tem mais nada para falar, né? É isso mesmo. Aí ele fala assim, através do conhecimento da origem da doença, a gente tem meios de combatê-la. E o que as doenças endógenas, né, fala que a gente tem que rever o tratamento convencional hoje da medicina, porque ela não leva em consideração a questão espiritual. Então, fala assim, o cara está com... Hoje a gente tem algumas coisas que falam, por exemplo, gastrite, úlcera gástrica, fala que a pessoa é muito ansiosa, está muito nervosa, né? Aí algumas a gente já está tendo, mas assim, ele fala que, como a gente sabe que a doença, a causa dela é endógena, é espiritual, e está no corpo físico como um sinal que tem alguma coisa que tem que ser tratado, e não, como é que fala? Você trata só o efeito, você não trata a causa, entendeu? Você está dando um remedinho para dor, um remedinho para febre, mas você não está tratando quem é que está causando dor e a febre, entendeu? Você só está fazendo um... O que foi, Edésio? Não, não. Ele fala assim, que a doença,
não é castigo e nem acaso, porque quando ele vem falando a respeito de Deus, falando que Deus da justiça, da misericórdia, então, quando a gente fala que doença é castigo ou é mero acaso, a gente está sendo ignorante, né? Que na verdade não é. Ele fala assim que a dor tem uma função, um papel evolutivo. Aí ele vem falar a função espiritual da dor. Então, a gente já sabe que a enfermidade, ela acontece no espírito, ela tem um motivo. E aí, quando a Estela é um exemplo que lida bem com essa história da doença dela de base, né? E quando a doença ataca, ela fala assim, o que que eu fiz, né? Ela já consegue fazer esse link, né? O que que eu estou fazendo de errado para poder... Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem diabetes, quando eles não produzem insulina, né? Aí ela vai ter uma alimentação normal, na alimentação de acordo com a doença dela. Quando ela tem um pico hiperglicêmico, que ela fala assim, eu comi muito tal coisa. Vou fazer o mnemônico mais fácil, né? Tipo assim, por que a minha glicemia aumentou muito? Porque eu abusei dessa tal alimentação e ela tem que tomar mais insulina. Ela está tratando a diabetes dela? Não. Mas ela sabe que ela teve uma pico hiperglicêmica porque ela comeu uma coisa que deu um nível de glicemia alto para ela, né? Só que ela não está tratando a causa real da diabetes, que é a deficiência do pâncreas, né? Pode ter sido uma coisa congênita para expurgar problemas de outras vidas, né? Ou pode ser uma ansiedade que fez ela ter uma vontade absurdamente forte de compulsão por comida. Não, por que ela ficou diabética? Aí, lá embaixo, né? Ela está tratando a insulina. Ela tô falando, mas na verdade, porque comi coisa? Não foi só porque você comia, não. O que fez você comer além do que devia? Abusar do doce. Então, é uma ansiedade, é um sentimento ali que te causou. Então, o problema está nesse sentimento. Aí ele fala assim, a função espiritual da dor, né? Ele fala assim, que a dor, a gente compreender a finalidade dela, ela é evolutiva. É para evoluir, é para mudança de hábito, mudança de padrão mental, né? Porque você só sofre se você for rebelde. Se você tiver uma postura de rebeldia, você vai sofrer, né? Ele fala assim, a necessidade da dor no nosso processo evolutivo é muito grande, porque a gente só aprende por aí. Porque a dor é um sinal para a gente que algo está errado. Igual a gente entende que a febre é um sinal que tem alguma coisa errada no nosso organismo, que a dor também é a mesma coisa. Então, por exemplo, dor de cabeça. Você está com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Você vai tomar um analgésico. Você procura saber por que a dor de cabeça está acontecendo? É alguma coisa que você comeu errado? É uma pressão que está muito alta? Você está andando muito preocupado? Então, é por aí que tem que usar a dor, né? Ele fala assim, a dor é um mecanismo de cura espiritual. E o predomínio dela, por causa do predomínio do egoísmo no nosso processo evolutivo. Então, a gente passa pelo processo de dor, porque nós somos muito egóicos, né? E eu achei muito interessante que ele coloca na visão assim, se a enfermidade é uma cura, a doença está na alma. Ela passa por perispírito, ela chega no corpo físico. Quando ela chega no corpo físico, você está curando a alma. Se você começa a perceber, eu estou tendo essa doença, essa enfermidade, por que eu estou tendo? Começa a mudar de hábito, a mudar comportamento mental, você está no processo de cura. Entendeu como que funciona? É assim, eu tenho uma doença no corpo espiritual, ela chegou no corpo físico. Quando ela chega no corpo físico, o negócio está tão precisando ser curado. Você precisa curar, porque senão ela vai voltar, e vai voltar de forma mais grave nas outras encarnações. Então, eu estou com uma doença física, e aí você pensa assim, por que essa doença está acontecendo? Né? O que acontece comigo? O que eu tenho que mudar? Será que é questão de pensamento, questão de comportamento, é questão de hábito alimentar? É isso. Por isso que ele fala assim, olha que interessante que ele coloca aqui nessa parte, ele fala assim, o perispírito
emana alterações, né? Por causa da nossa mente. E essas alterações, as células biológicas, elas sugam, eles têm até uma parte aqui que ele fala, mata borrão, né? O que ela faz? Ela suga essas energias do perispírito, as células físicas, e manifesta a doença, que já está lá no campo espiritual. E ele fala assim, ela absorve essas perturbações, ela retém, né, essas energias negativas, filtrando a alma e manifestando a doença no corpo físico. Gente, você fica pensando assim, olha, como que a questão do câncer, né, que o Vicente fala muito, né, que o Theo fala que o câncer é muito bonito, né, que o câncer está curando a alma, né? Mas você pensa, se tem essa lesão a nível de alma, e o perispírito está lesionado, e a célula do corpo físico está refletindo, porque o perispírito não é o molde do corpo físico, as células do corpo estão absorvendo essa energia ruim, estagnada, e você está desenvolvendo uma doença, que seria, por exemplo, um câncer. Ô, Célia. Oi, Célia. Oi. O problema é a gente está estudando, a gente vai aprendendo um pouquinho esse tipo de observação, mas imagina uma pessoa que não tem esclarecimento nenhum para ele ali, ele é vítima. Esse é o grande problema. Vai voltar? A doença cumpriu o seu objetivo? Não, né? Entendeu? Então, se não tiver uma renovação de ideias, uma renovação de conduta, de sentimento, volta. E sempre vai voltar. Pois né? é. E aí o problema é que é esse, né? Esse tipo de estudo mostra para a gente tanto que está na nossa mão, responsabilidade nossa, toda a enfermidade que a gente tem, e está na nossa mão a cura dela. Ou seja, Sim. A gente, na verdade, pode usar o medicamento como para ajudar a aliviar a dor, para ajudar, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que investigar, tentar identificar o que é o problema que está causando isso tudo, né, que é de ordem espiritual, ou seja, a minha conduta, meu sentimento, minha forma de pensar, e aí o meu trabalho começa, tipo, o que eu tenho que fazer para me livrar disso? Eu tenho que mudar minha forma de pensar? Então, como que eu mudo minha forma de pensar? Eu vou identificar os sentimentos que eu tenho, identificar o que eu sinto errado, né? Tipo assim, em um dado momento eu sou egoísta e sinto isso. Eu sou orgulhosa e sinto aquilo. Eu sou... Entendeu? A gente vai identificar. Tem os livros da irmã Silufo, que são os livros de Forma Íntima Sem Martírio, As Emoções que Curam. Esses livros dela são excelentes para mostrar para a gente a identificar o sentimento, identificar o nosso vício, né, de comportamento. Né? E aí tem muita coisa que a gente não sabe. Eu aconselho muito as pessoas a lerem os livros dela, porque às vezes a Jéssica fala assim, uma prima minha falou assim uma vez, eu não gosto de dar trabalho para ninguém, eu não dou trabalho para ninguém, se eu tiver que dar trabalho para ninguém, eu prefiro não pedir. Eu falei, isso é orgulho. Ela está achando que aquilo é uma vantagem, não é orgulho puro. Orgulho, com certeza. Então, assim, a gente se arvora a dizer coisas desse tipo como se fosse bacana. Não é, não. Então, a gente primeiro tem que identificar. Essa fala minha foi muito egoísta, essa fala minha foi muito soberba, essa fala minha ou essa atitude minha é de puro orgulho. Se a gente não identificar essas informações logo no início, a gente não sabe combater, porque a gente sabe, para mim está normal, eu não gosto de dar trabalho para ninguém. E acho que isso é bonito. Sim. O André Luiz coloca aqui também, ó, ele coloca assim, ó, a carne não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas possibilidades, mas também uma espécie de carvão milagroso absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Olha que interessante, a tal do mata-borrão, né? Ele vai puxar essa energia negativa que está no nível perispiritual, manifestar no corpo físico, tipo assim, ô, fulano, concorda? Tem que mudar aí, que senão não tem jeito, né? Entendeu? Ele coloca assim, o corpo físico funciona como um abafador da moléstia da alma, tomando-a a pouco, nos afirma categoricamente, ele fala assim, ó, o corpo físico funciona como um abafador da moléstia da alma, quer dizer,
Ele tá puxando, ele tá tirando aquilo que está lá no perispírito, na alma, e pondo no corpo físico. Por isso que o corpo físico a gente larga ele para trás, né? Se a doença manifesta no corpo físico, você está curando a alma, né? Olha que coisa, né? Mudando o seu hábito, você está mudando de atitude, você vai deixar a doença ali no corpo físico, seu corpo espiritual vai ficar curado, né? Porque a vibração que estava estagnada ali, ela saiu, porque você mudou o padrão vibratório. Saiu temporariamente, porque se a pessoa continuar com a mesma atitude, estou te falando, se ela muda o padrão vibratório, ela chegou a manifestar. Ela continua, porque eu posso curar um câncer temporariamente, mas eu não ter mudado nada na minha conduta, ele volta. Ele coloca assim, ó, na linha, ó. Ele coloca assim, ó, a permanência no campo físico funciona como recurso de eliminação da ferida que Júlio trazia nos delicados tecidos da alma. A carne é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o dos males nela adquiridos. Compreendemos assim que a enfermidade complicadas e longas guardam funções específicas. Então, por exemplo, se você tem uma enfermidade, ela manifesta no corpo físico, você cura um você muda de atitude, você tem a cura. Porque ela foi para as células físicas, as células físicas elas vão ficar, não vão? E se você mudou de atitude, a sua mente mudou, a doença saiu de você. Entendeu o que eu estou pensando? Está na alma, manifestou no corpo físico. Você mudou, você deu aquele clique, você mudou, a doença ficou nas células, nas moléculas materiais, e você sarou, entendeu? Foi assim que eu entendi. Ele fala assim, ó, representa em verdade para nós alguns decênios de renunciação na Terra em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade. Ele fala assim, para a gente não lamuriar uma doença que às vezes a pessoa que fica anos com uma doença, por exemplo. Não só uma doença prolongada, que às vezes é igual um câncer que fica perdurando por longo tempo de tratamento. O que eu penso é o seguinte, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, a gente fica muito preocupado com o corpo físico em si, que eu tenho que curar meu corpo físico, tenho que curar, e esquece de curar a própria alma. E aí, o que é a prioridade, na verdade, é você curar a alma. O corpo físico é só uma ferramenta de trabalho de evolução. Então, desencarnar, às vezes, faz parte da sua evolução e da sua cura da alma mesmo. Por que ele coloca aqui na linha? Olha que interessante. Pense, quando exilados nos proscênios terrenos, olvidamos o sagrado compromisso de que assumimos com a purificação da consciência imortal e recebemos doença física, habitualmente munidos de inconformismo e intolerância, quando não mimbados por amarga revolta, em declarada atitude de recusa dos recursos curativos que a misericórdia divina disponibiliza para o nosso favor. Vejamos a palavra do instrutor espiritual que continua se esmerando para nos convencer que dessa realidade induzimos-nos à paciência diante da dor, a fim de retirarmos dela todo o proveito, que representa em verdade para nós alguns decênios de renúncia na Terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e no trabalho enaltecedor. Ele fala assim, às vezes você está passando por um processo de uma doença física, como uma expiação para a limpeza do corpo mental mesmo. E se você muda a sintonia, muda o padrão vibratório, você cura. Né? Eu ouço muitas pessoas falar. Ele coloca assim, a gente se revolta, sofre por causa daquele corpo físico que está servindo de mata-borrão, que você está falando aí, né? O mata-borrão, ele está servindo para expurgar um mal do espírito. E eu fico revoltada pelo fato disso ter se manifestado como doença física, né, uma enfermidade física, e deixo de entender que aquilo ali vai me garear, vai me jogar lá na frente, vai me colocar
para frente em termos de evolução, e a minha felicidade não é desse mundo, a felicidade, ou seja, a minha tranquilidade, a minha paz de espírito está no plano espiritual como espírito, não como ser encarnado. Ele fala assim que a doença física, ela é uma restauradora das lesões fluídicas. Então, se você tem uma doença física, você tem um problema a nível espiritual. E se você souber tratar, fazer essa ligação, você se cura, entendeu? Por isso que Jesus fala assim, não foi eu que te curou, foi você, né? Muda, né? Vai e não peques mais, vai e não faça mais isso. Porque se você fizer, não adianta nada, você está vibrando no mesmo processo, né? Ô, Célia, antes de você entrar no Agentes Corredores, eu vou interromper, porque já está faltando só 2 minutos para a gente encerrar. E aí, voltando à questão, gente, semana que vem é dia de uma série de coisas, todo mundo aqui vai ter gente que vai viajar, eu vou ter hóspede em casa, e vai ter Páscoa, vai ter uma opção de coisa no próximo final de semana. Então, a gente combinou no próximo final de semana não ter o estudo, a gente vai ter só no dia 30, tá bom? Aí a Célia vai continuar com a parte Agentes Corredores até o final do capítulo, né, Célia? Falta pouquinho para acabar, tem que avisar o William, que acho que vai ter. Eu já falei, eu já vou colocar lá no negócio. Lembra ele que eu vou só concluir e ele continua. Pode ser que ele já faça a semana que vem. Está na outra semana, né? No dia 30. Beleza. Então, está combinado. A gente pula um domingo, próximo domingo, dia 16, a gente não faz, e a gente retorna no dia 30, normalmente. Tá bom? Aí o material desse capítulo já está postado no grupo, tá? Quem quiser dar uma lida antes, acompanhar, até essa parte dos Agentes Corredores, até o final do capítulo, que começa aí, o próximo é contribuição da homeopatia. Aí, já está lá no grupo, tá bom? Então, Célia, você continua no dia 30, e a gente faz um intervalo no dia 16. Tá ok? Obrigada, Célia. Eu vou pedir, então, para a André fazer a oração final para a gente, e a gente encerra por hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e a nossa mente, respirar profundamente, agradecer por mais essa oportunidade de comunhão de ideias, de aprendizados, que todas essas informações consigam nos fazer alterar as nossas condutas e a nossa forma de ver e conduzir a nossa vida. Agradecemos a espiritualidade por todo o apoio, por todo o amparo. Que todos tenhamos uma excelente semana de muita paz, de muita luz e muito êxito em todos os nossos propósitos. Gratidão e que assim seja. Que assim seja. Gente, até já, então, para quem é do próximo grupo, e bom domingo para quem não é.